Ok, aluno. Agora vamos falar sobre cada opção do estágio disponível para vocês. Na sequência do vídeo anterior, a gente falou sobre os calendários, entregas e situação atual. Agora eu vou dar início a uma explicação breve sobre cada opção disponível para vocês. A opção A, como já mencionado, para os acadêmicos que têm a opção de estagiar em escolas que estão atuando de forma 100% presencial, ou seja, as atividades já retornaram para essa escola e você tem a opção de fazer o seu estágio nessa escola, verifique os seguintes documentos obrigatórios. Vocês terão o guia prático do fluxo, que é como que vocês devem encaminhar, como vocês devem preencher o TCE. Então aqui, cada link desse vai explicar para vocês cada situação, cada documento e cada envio do seu estágio. Aqui eu tenho a carta de apresentação, são para aqueles alunos que ainda não têm uma escola, mas querem realizar dentro de uma escola o seu estágio. Você quer realizar o seu estágio numa escola presencial ou online, você precisa se apresentar. A carta de apresentação, o professor, ele vai declarar você como aluno e também vai disponibilizar qual que é a área que você deve realizar o seu estágio. Aqui na carta de apresentação você verifica que o professor se apresenta e ele fala qual que é a área de estágio que você vai atuar. No caso desse aluno, por exemplo, ele vai atuar na educação infantil com um total de 100 horas. E aqui, através dessa carta, você vai se apresentar à escola no qual você vai fazer o seu estágio. E também terá o total de horas que você deve cumprir nessa escola e qual é a área que você vai realizar. Se é na educação infantil, se é nos anos iniciais, se é na secretaria. Então, você vai descobrir aqui pela carta de apresentação. O termo de compromisso, que aparentemente é o primeiro documento mais temido pelos alunos, ele não tem nenhum mistério, não tem nenhuma grande dificuldade que impeça vocês de realizarem esse preenchimento. Vocês verificam que ele baixa num modelo do Word, ou seja, esse documento ele é editável, você terá que preencher o seu termo de compromisso. No primeiro vídeo eu expliquei que ele é o primeiro documento obrigatório que você deve enviar. Então, você já tem a escola, já se apresentou. Agora, você vai passar para quê? Para o termo de compromisso. Então, acontece muitos alunos de já iniciarem o estágio, ele vai começar segunda-feira, o estágio. Aí, depois, lá no final do mês, ele vai querer enviar o termo. Fiquem atentos a isso, aluno. Antes de começar o seu estágio, você já tem que enviar o seu termo. O termo de compromisso ele é um documento obrigatório, ele é um documento exigido pelo MEC. Então, como que você vai fazer um termo depois que você terminar o seu estágio? Aconteceu muito isso, o aluno fez o estágio e não enviou o termo antes, deixou para enviar depois, deixou para enviar no último dia. Não é assim que acontece. O termo de compromisso deve ser enviado antes de você iniciar o seu estágio. Você já baixa o seu documento e você vai preencher esse termo. Lá no guia prático e fluxo, ele explica como que você vai preencher esse TCE. Basicamente, você tem que colocar as informações sua como aluno, da escola que você for atuar e algumas outras informações referentes ao próprio estágio. Lá no guia prático explica como preencher todo esse documento. Vocês verificam que ele é um termo que precisa ser preenchido. Todo o passo de como preencher, ele explica lá no manual. Lembrando que, principalmente vocês alunos que vão atuar na escola presencial ou na escola online, vocês sabem que ele tem que ter assinatura. E quem é o primeiro a assinar esse termo? É a escola? Não. É o aluno? Não. A primeira pessoa que vai assinar o termo é o seu professor. Então, por isso, é fundamental que vocês primeiro preencham, salvam no computador e depois envia. Claudinha, eu vou enviar o termo sem nenhuma assinatura? Sim, você vai enviar o termo sem nenhuma assinatura. Por quê? Quem que é o primeiro que vai assinar o seu termo? É o professor.
Então, no vídeo, primeiro vídeo, se vocês não assistiram o primeiro vídeo, assistam, que lá no primeiro vídeo eu mostro para vocês qual é o link que vocês vão enviar o termo. Então, que fique claro isso, porque eu vou repetir mais uma vez. O primeiro documento a ser preenchido é o termo de compromisso. Quem é o primeiro a assinar o termo de compromisso? É o professor. Então, você tem que preencher o seu termo de compromisso e enviar para assinatura no portal. O professor vai devolver o arquivo assinado, aí sim você pode recolher as demais assinaturas. Que fique bem claro isso, tá, alunos? Feito isso, você vai partir para o plano de estágio. O plano de estágio também é um documento que vai abrir em Word. Verifiquem que o meu download já iniciou aqui. Ele vai abrir em Word. O que vocês devem fazer? Realizar o seu plano. Claudine, eu não sei como que preenche o plano. Você, aluno, já teve acesso às outras disciplinas que pedia para desenvolver metodologias, planos de atividade. Então, você vai desenvolver um plano de estágio de acordo com as diretrizes, né, institucionais que a faculdade apresenta para vocês. Vocês sabem que o professor ele tem um conselho que ele deve ser seguido e muitas outras diretrizes, a base comum curricular também, que são documentos que o MEC disponibiliza e o professor ele vai atuar junto. Então, vocês vão desenvolver esse plano aqui no formato de Word e vocês também devem enviar no portal. Verifiquem que o plano ele não pede assinatura, então basta você realizar de acordo com as orientações desse plano e enviar no seu portal. Ok? Ficou claro isso? Feito isso, você vai para o relatório final. Vai iniciar mais uma vez o download em arquivo de Word. Vai iniciar aqui o download em Word desse seu relatório final. Feito isso, você vai abrir esse seu relatório. E preencher, de acordo com as orientações do professor, de acordo com as orientações realizadas pelo próprio relatório. Ok, abriu aqui o relatório para vocês para preenchimento. E o que acontece com esse relatório? Depois que vocês fizerem o seu relatório, vocês estão verificando aqui algumas informações que devem ser preenchidas e como você vai resolver o seu relatório. No final dele já tem assinatura, ou seja, a escola e o responsável legal pela escola que você está trabalhando, ele vai ter que assinar. Você, como estagiário, também vai ter que assinar. E lembra que o termo ele não tinha sido assinado pela escola, só pelo professor? Então, aquele termo também será assinado pela escola por você, aluno, e vocês vão anexar todos em um único arquivo e enviar no link relatório, que lá no primeiro link eu mostro, no primeiro vídeo, eu mostro para vocês como que é realizado o envio. Então, esses são os 3 documentos obrigatórios que vocês, alunos, com a disciplina de estágio, devem realizar. Repetindo, termo de compromisso, obrigatório. Primeiro enviar para o professor assinar, depois o professor vai devolver assinado. Segundo passo, plano de estágio. Vocês vão enviar o plano de estágio para o professor corrigir. Terceiro passo é o relatório final, que vocês têm que desenvolver o relatório e depois imprimir, recolher as assinaturas e digitalizar junto com o termo e enviar no link relatório final. Basicamente, todas as outras opções, orientação B e orientação C, seguem a mesma obrigatoriedade. Aqui eu tenho a escola online, também você vai precisar de uma carta para se apresentar, de um termo que terá que ser assinado pela escola, por mais que a escola esteja com atividades online, tem uma secretaria que assina por isso. Tenho o plano de estágio e eu tenho o relatório final. Cada um no seu devido lugar, né? Se você é da opção A, usa os documentos da opção A. Se você é da opção B, utiliza os documentos da opção B. Se você é do projeto, precisa do termo? Claro que precisa. Precisa do termo, ele é obrigatório. Mas a escola vai assinar? Não. O termo da extensão, do projeto de extensão, é realizado apenas pelo aluno
e pela faculdade. Tem um plano para enviar? Sim, tem um plano para enviar. E o relatório final, a escola vai assinar? Não, somente você como aluno. Você vai também imprimir o termo assinado pelo professor, junto com o relatório, e enviar todos eles lá no link relatório final. Então, espero que tenha ficado claro. A partir de agora, as dúvidas vocês podem estar encaminhando pelo WhatsApp, que a gente vai trabalhando em cima disso. Os polos também de Corumbá e Campo Grande estão atendendo e vocês podem procurar orientações mais claras caso esse vídeo não tenha sido suficiente. E dúvidas mais simples também podem ser enviadas pelo WhatsApp. Então é isso, galera. Bons estudos e um ótimo estágio para vocês aí finalizarem essa fase acadêmica.